homens e uma sprint. Podcast semanal sobre Fórmula 1, feito de fã pra fã. Apresentado por Bernardo Gardelin e Leonardo Coldebella. Passou Verstappen, pole position no Grande Prêmio da Grã-Bretanha. No estilo Ayrton Senna, como ele gosta, no cronômetro zerado, sem ninguém mais. Max Verstappen, o gênio da Fórmula 1, crava 1:24.892. A pole position número 44 para Max Verstappen. A quarta pole do ano. Ele empata com o Piastri em número de poles. A quali para o GP da Grã-Bretanha de 2025 em Silverstone nos trouxe, para variar, um sábado de altos e baixos digno da reputação da pista. Tivemos voltas sensacionais, erros feios e algumas punições que mexeram bastante com o grid de largada. Max Verstappen mais uma vez roubou a cena, conquistando a pole com uma volta final sensacionalmente absurda. O holandês deixou a dupla da McLaren no quase. No caso, Oscar Piastri e Lando Norris garantiram o segundo e terceiro lugares, demonstrando bom ritmo, apesar de Piastri ter reclamado justamente do ritmo do próprio carro, especialmente o desempenho nas curvas. Esse sábado foi positivo para as Ferraris também, que por detalhes não brigaram lá na frente. Charles Leclerc, por exemplo, liderou o TL3, mas acabou classificando em sexto e ficou visivelmente irritado pelo rádio, demonstrando mais uma vez uma falta de autoconfiança, como já discutimos em alguns episódios passados. Sir Lewis Hamilton ficou em quinto e durante a sessão chegou até a liderar alguns setores, mas acabou perdendo ritmo no final da sua volta rápida e faturou apenas o quinto lugar, logo atrás do compatriota George Russell da Mercedes e também seu ex-companheiro, que fez uma sessão discreta, porém excelente. O brasileiro Gabriel Bortoleto, apesar do sucesso que foi o fim de semana passado na Áustria, dessa vez teve um sábado mais complicado. Ele foi eliminado ainda no Q1, mas conseguiu se classificar acima do companheiro de equipe Nico Hülkenberg, pelo menos. 16º para o brasileiro contra o 19º lugar para o alemão. O brasileiro chegou a rodar na sessão da quali, o que obviamente o prejudicou, mas apesar disso conseguiu evitar uma batida naquele momento. Na visão dele, o vento da sessão atrapalhou um pouco, mas nada que explicasse sozinho o rendimento ruim que a Sauber teve nesse sábado. O grande destaque simultaneamente positivo e negativo da sessão foi Ollie Bearman, da Haas. Apesar de fazer uma excelente quali, chegando ao Q3 e com tempos próximos do também novato Antonelli, que tem um carro muito melhor, o piloto britânico da Haas levou uma punição bem pesada. Perdeu 10 posições no grid por causa de um erro grave durante uma bandeira vermelha. Não contente em repetir o mesmo erro de antes, ele acelerou como se estivesse em ritmo de volta rápida ao entrar nos boxes a 260 km por hora. Para piorar, ele ainda acumulou mais 4 pontos na sua superlicença, já está com 8 na temporada e agora corre o risco de ser suspenso em caso de uma nova punição. Um cenário nada animador para Ollie Bearman, que poderia hoje estar comemorando uma boa sessão com direito a Q3 numa limitada Haas. E já que falamos em Antonelli, ele também foi penalizado hoje, perdeu 3 posições, mas por causa da batida com Verstappen no GP passado na Áustria. Então, apesar do 7º tempo na sessão, ele vai largar em 10º amanhã. O último destaque negativo foi outro novato, Franco Colapinto, que protagonizou uma batida feia que até interrompeu a sessão. Um início de passagem completamente desanimador para o piloto argentino da Alpine. Com isso, recapitulando, o grid de largada para amanhã em Silverstone é Max Verstappen em primeiro, Oscar Piastri em segundo, Lando Norris em terceiro, George Russell em quarto, Lewis Hamilton em quinto, Charles Leclerc em sexto, Fernando Alonso em sétimo, Pierre Gasly em oitavo, Carlos Sainz em nono, Kimi Antonelli em décimo, Yuki Tsunoda em 11º, Isaac Hadjar em 12º, Alex Albon em 13º, Esteban Ocon em 14º, Liam Lawson em 15º, Gabriel Bortoleto em 16º, Lance Stroll em 17º, Ollie Bearman em 18º, Nico Hülkenberg.
vitória número 8. A quarta do ano. Lando Norris no capricho para vencer em Silverstone. Vitória maiúscula de Lando Norris. No ar, então, mais um episódio, o episódio 29 de Dois Homens e Uma Sprint. Passou a corrida de Silverstone. Léo, como é que tu tá aí? Nós estamos gravando isso na quarta, 3 dias depois do domingo de corrida. Hoje, inclusive, com uma notícia bombástica, mas conta aí como é que tu tá, antes de nós começar. Como eu tô? Peraí. Era só isso que eu queria dizer. Não saiu teu som. Ah, que droga! Que era, Léo? Era o meme do... Meme não, é aquela frase do Galvão. Bem amigos, terminou. Ah, meu Deus. Só que não apareceu a tua tela. Eu acho que deu algum bug. Quer tentar outra vez? Não, tá de boa. É só tá de boa? Piada mesmo. Erros técnicos acontecem. Cara, corrida caótica em Silverstone, né? Cara, o Lando Norris venceu e o Piastri terminou em segundo. Dobradinha da McLaren. Em terceiro, incrível Hulk, Nico Hülkenberg, depois de 239 corridas, conseguiu o primeiro pódio da carreira. Não é assim que se pronuncia, tá? Já diria nosso amigo Daniel Ricciardo. É Nico Hülkenberg. Ah, não, chegou a polícia da gramática, e não é qualquer gramática, é gramática alemã ainda por cima. Hülkenberg, Nico Hülkenberg. Em quarto, não, agora só de sacanagem eu vou avacalhar com isso aqui. Em quarto lugar, Sir Lewis Hamilton. Em quinto, Max Verstappen. Em sexto, Pierre Gasly. Em sétimo, Lance Stroll. Em oitavo, Alexander Albon. Em nono, Fernando Alonso. Em décimo, George Russell. Em 11º, Oli Berman. 12º, Carlos Sainz da Silva Sauro Jr. Em 13º, Esteban Ocon. Em 14º, Charles Leclerc. Em 15º, Yuki Tsunoda. E aí os 5 novatos que não completaram a corrida: Antonelli, Radiar, Bortoleto, Lawson e Colapinto. Não sei por que eu falei isso com tanta ênfase. Ficou um momento bem lá ele. Então, né? Mas tudo bem. Na corrida em si, teve a questão do clima, né? Choveu, não choveu, e aí choveu outra vez, a pista estava secando, e aí alguns pilotos decidiram começar a corrida com pneus slick, incluindo o Leclerc, o Russell e o nosso brasileiro Gabriel Bortoleto. A intenção desses pilotos era aproveitar o fato de a pista estar secando e ganhar vantagem sobre os outros pilotos que largaram com pneus intermediários. Porém, dá para se questionar se essa estratégia acabou funcionando ou não. Talvez, na minha opinião, funcionou até melhor com o Stroll depois, né? Que ele fez uma troca logo no início da corrida para botar pneus macios e, no caso, se beneficiou em relação a isso, mas muito por conta dessa chuva nós tivemos um GP caótico, né, com muitos abandonos, especialmente desses pilotos menos experientes, e alguns pilotos também se destacando, como no caso o experiente Nico Hülkenberg, que largou em 19º e acabou terminando em terceiro, justamente numa corrida que ele não fez uma quali tão boa, ele acabou conquistando o primeiro pódio da carreira. E aí eu te pergunto, destaques da corrida, na sua opinião? Cara, primeiro de tudo, pra mim o destaque maior da corrida não aconteceu na largada, né? Um dos destaques, que pra mim um dos destaques da corrida foi justamente um fator meio que extra pista, né? Que é a punição que o Piastri tomou, que provavelmente a gente vai falar depois, tá? Outra coisa, a estratégia acertada da Sauber com o Hülkenberg. Agora a gente pode falar que foi acertada, né? Antes a gente não saberia se daria certo ou não, porque eles optaram para fazer com o Bortoleto fazer diferente, colocar slick, e com o Hülkenberg manter os intermediários. O que mais? Mais um 2 da McLaren, o que mostra que é o carro a ser batido nessa temporada, se ainda alguém tinha alguma dúvida. E no mais era isso, cara. Um destaque nem tão positivo assim, cara, mas que afeta o lado um pouco emocional da coisa. Depois de 11 anos, a Ferrari conseguiu estragar a sequência de Lewis Hamilton e Silverstone. Em 11 anos ele estava no pódio e a Ferrari conseguiu estragar isso. E detalhe que era uma corrida que tinha um certo potencial, né? Não só por ser o Hamilton, mas a Ferrari já demonstrava
um certo potencial para terminar, sei lá, num pódio, apesar do Leclerc não ter ido também no geral, mas o Hamilton poderia, né, ter feito algo melhor do que ele fez. Acabou ficando em quarto, né? Sim. Mas cara, uma pena. na verdade seria... na verdade é uma pena, porque a gente esperava... por mais que a gente gostaria de ver o Hamilton alcançando maiores coisas, né, tipo, nessa temporada, só o fato dele manter esse recorde seria muito legal, né? Porque, querendo ou não, eu não sei se tem alguém que conseguiu uma sequência maior que a dele. Eu não faço ideia, Essas cara. de 11. Eu também acho que não. E acho bem improvável, né? Pra tu ver o quanto o Hamilton é gigante, né, cara? Sim, e querendo ou não, é um dos pilotos mais longevos da Fórmula 1, né? Ele tá desde 2007. Ele trocou de equipe 2 vezes nessa trajetória. E até então vinha mantendo pelo menos essa tradição de estar no pódio em Silverstone, né? E vamos combinar, nesse meio tempo ele teve alguns carrinhos meio assim... Não digo meia boca, mas não estava tão além do que a gente... Não estava tanto quanto se esperava do carro. Exato. Por exemplo, a Mercedes de 2013, que foi a primeira que ele pegou, né? A última de um regulamento, que depois passou por regulamento dos motores híbridos. Teve a McLaren também, acho que foi em 2009 ou 2010, que ele falou que era um dos piores carros que ele já pilotou, sabe? E ainda mesmo assim ele conseguia se manter nessa sequência, né? Faltou só uma coisa, né? Combinar com o Hülkenberg. Daí chegou lá no final da volta 50 e poucas voltas, né? Aham, acho que era 52 ao todo. Por aí. Chegou lá faltando 3 voltas pro final. Desculpa aí, Hamilton, mas o Hülkenberg merece mais. Eu acho que todo mundo meio que torceu pro Hülkenberg ali, por mais que gostasse do Hamilton, né? Os observadores neutros, digamos assim, que não tem torcida declarada pro Hamilton, eu acho que muito provavelmente torceram pro Hulk. Se bobear, até o Magnussen deve ter torcido pro... Sim, o Magnussen tava... o Magnussen tava no box da Sauber. Ele tava lá, né? Não fez uma cara tão empolgada assim, mas ele deve ter gostado, né? Às vezes é só a frieza mesmo do cara ser dinamarquês, cara, não se expressa tanto que nem... Eu ia dizer isso. Esperar uma cara feliz de um dinamarquês é a mesma coisa que esperar, por exemplo... Agora me fugiu um exemplo, mas tudo bem, é isso aí. Semana passada nós tivemos um primeiro auge da Sauber, com o Bortoleto fazendo os seus primeiros pontos e terminando em 8º. Essa semana o Hulk foi o destaque, mas antes de entrar no assunto Sauber, o Norris venceu essas 2 corridas, né, cara? E acabou ficando um pouco ofuscado pelas várias outras tramas que aconteceram nos últimos fins de semana. E ele celebrou mais uma vitória demonstrando felicidade. Ele falou que a mente dele estava em branco. E ele falou pra si mesmo, não estrague tudo. Essa é a regra número 1. E aí o companheiro dele, Piastri, que também fez uma ótima corrida. Claro que o carro da McLaren é muito bom, mas o Piastri fez uma ótima corrida e ele acabou terminando em 2º lugar. Sofreu a punição dele, mas terminou em 2º junto com o Norris e eles fizeram uma dobradinha. O Norris declarou que não tá pensando no título mundial nesse momento, apesar dele ter diminuído a distância dele pro Piastri, e que prefere aproveitar cada vitória como ela vem. Ele chamou a vitória de uma conquista incrível e mencionou que são memórias que vou levar para sempre. Afinal, o Norris é britânico e venceu em Silverstone, né? E mesmo com a penalidade do Piastri, Norris elogiou o companheiro e disse: foi uma boa corrida do Oscar, preciso dar os créditos para ele. Ele foi muito rápido o tempo todo, então aplausos para ele porque ele deu o trabalho. E cara, eu acho que ao longo dessa temporada nós tivemos o auge de um, o auge de outro da McLaren, foi meio que se revezando. Eu acho que, ao menos na minha opinião, não sei se tu concorda comigo, eu acho que essa foi o melhor exemplo da temporada do quanto os dois são bons. Foi um ótimo desempenho dos 2 pilotos da McLaren na mesma corrida, tanto é que veio a dobradinha, não concorda? Sim, cara, é claro que o fator carro ajuda, né? A gente não pode ser hipócrita de dizer que o carro não é um fator determinante, né? Mas assim,
o Piastri e o Norris vêm demonstrando boas performances. Quando o Piastri tá bem, o Norris não é via de regra, mas ele tá um pouquinho abaixo do que se espera. Parece que agora, depois aquele fatídico acidente no Canadá, né? Ele vem recuperando a boa performance que a gente já viu ele mostrar na McLaren. E a performance que levou a ele estar, em determinado momento, como líder do campeonato, né? Sendo cogitado campeão da temporada. A gente brinca também, o Norris não vai ser campeão, o Norris não tem pinta de campeão, muito por conta de algumas atitudes, né? Volto a dizer de novo a questão que aconteceu no GP do Canadá, mas a temporada é longa, tudo pode acontecer, né? E tanto Norris quanto Piastri vem servindo bem a McLaren, e eu acho que das duplas de pilotos que a gente tem no grid hoje é a mais completa, sabe? A gente tem algumas duplas ali que se espera um pouco mais, né? Cito o caso da dupla da Ferrari, né? O Leclerc e o Hamilton, mas em termos de conjunto, eu acho que hoje é a dupla que mais entrega e a que mais tem a oferecer para a equipe que está. Eu concordo contigo e ainda acrescento que, como todo piloto da Fórmula 1, eles começaram bem cedo, né, no automobilismo e foram escalando até chegar a essa elite. E eles, como pilotos que conhecem toda a indústria, eles sabem que não depende só deles para ser campeão mundial, eles precisam de um bom carro e nem sempre tu vai ter um bom carro, não é uma coisa que tu vai poder controlar, tu até pode tomar decisões de carreira que te levam a um ou outro lugar, mas tu não tem como adivinhar, eu vou correr no carro que com certeza vai disputar título mundial aqui para mim. Então, eles sabendo disso, eles têm a consciência, eles têm a noção de que essa é a chance deles, né? Eles são dois pilotos que ainda não ganharam nada na carreira, alguns GPs, e eles têm muito a provar. Então, além deles serem jovens, talentosos, no caso o Lando é um pouquinho mais velho, um pouquinho mais experiente, o Piastri um pouco mais jovem, ambos têm muito a se provar ainda na categoria, né? E eles estão recebendo o holofote que todo piloto deseja receber neste momento. Eles estão correndo na melhor equipe, um contra o outro. Como eu disse, eles têm muito a provar, então eles estão aproveitando esse momento para se mostrarem para o mundo, tanto o seu lado bom quanto o seu lado ruim. E vamos ver ao final da temporada, né? Quem é que vai prevalecer. O que tudo indica, a disputa do título vai ser entre eles dois. O Norris, dá pra dizer que oscilou muito mais do que o Piastri até agora, mas nas últimas corridas ele fez por merecer e tá diminuindo o gap que tem entre os dois. E também uma exceção à regra aí, eles parecem ser uma dupla de pilotos que tem uma boa relação, né? A gente sempre questiona, será que isso vai durar? Será que o fato de eles estarem disputando entre si vai acabar prejudicando a relação deles, né? Sempre vem à memória o caso do Rosberg e do Hamilton, né? Que cresceram juntos praticamente, foram companheiros de equipe, se tornaram arquirrivais, até no sentido pessoal, né? Eles deixaram de se dar bem. E o Norris e o Piastri, ao que tudo indica, ainda não, né, cara? Qual a tua visão sobre isso tudo? Cara, eu vejo que, assim, só um incidente muito grande, assim, pra estragar esse clima que tem entre os dois, sabe? Tipo, eles podem não ser os melhores amigos, e até a gente não vê isso tanto no mundo da Fórmula 1, salvo algumas exceções, se eu não me engano. O Gasly e o Albon são grandes amigos fora, o Gasly e o Leclerc. Existem amizades fora do mundo da Fórmula 1, mas a gente não vê isso com uma frequência tão grande quanto se esperava, sabe? Mas eu acredito que pra chegar ao nível de Rosberg contra Hamilton, cara, é só se uma coisa muito grande acontecer, sabe? Tipo assim, vamos supor... Vamos pegar o exemplo do Canadá de novo, tá? Aconteceu aquilo ali, vamos supor que o Norris batesse, o Piastri tivesse caído fora da corrida e ainda assim dessem a razão pro Norris, entende? O Piastri ia ficar puto com isso e daí isso ia criar um clima de animosidade. Eu acho que tem que ser alguma coisa muito grande a ponto de estragar essa amenidade, vou usar essa palavra, tá? Que existe no paddock da McLaren. Não são melhores amigos, não sabemos se são melhores amigos, né? Mas também não são inimigos como era ao ponto de Rosberg e Hamilton. Então eu acho que é isso, cara. Tipo,
só dando uma merda muito grande pra chegar naquele nível. E em cima disso, só dando uma filosofada, e eu até queria saber se tu concorda comigo, eu acho que é muito melhor tu ter uma rivalidade cooperativa do que uma rivalidade ferrenha. E eu sempre lembro do caso do Hamilton e Alonso na McLaren em 2007, né? Que os dois pilotos sensacionais, um bicampeão mundial, um novato estreando e um novato que já indicava que ia ser um dos melhores de todos os tempos. E eles meio que se prejudicaram por conta da relação ruim que todo mundo tinha ali dentro da McLaren na época, e Raikkonen e Ferrari aproveitaram e faturaram, né, o título mundial de pilotos daquele ano. E eu afirmo com toda segurança que se Hamilton e Alonso fossem amigos, eles fossem rivais, mas não tivessem uma inimizade, talvez a história teria sido diferente. Não que eu tenha ficado triste, né? Porque eu fico muito feliz que o Raikkonen tenha esse título, né? Mas o que eu acho é que uma relação de concorrência sem inimizade é sempre o melhor dos cenários para... Nesses casos aí, em que você tem dois atletas de alta performance, rivais, mas que querem ambos prevalecer, eu acho que no geral não precisa da inimizade pra tu prevalecer em relação ao outro, e às vezes essa cooperação pode acabar ajudando. E eu fico feliz que seja assim com Piastri e Norris até agora. Não precisa, tipo, uma inimizade tão grande, né, pra gerar uma competitividade, porque é aquela coisa, quando tu fecha a viseira e vê as luzes apagando, é tu por tu e os outros que se lasquem, né, porque querendo ou não, no final o que vai contar no campeonato é a tua performance pra ser campeão. Mas aquele nível Alonso e Hamilton é que também era um pouco explicável, porque o Alonso chegou com pompa e circunstância de bicampeão, enquanto tinha um prodígio chamado Lewis Hamilton. E o Alonso esperava que naquela temporada, pelo menos na primeira temporada, ele fosse o foco das atenções. Só que aí começou as boas performances do Hamilton. Se não me falha a memória, ele ganhou a primeira vitória dele, inclusive no GP do Canadá, né, de 2007. E isso foi fazendo a McLaren voltar mais a atenção para ele. Claro, o Alonso não ia gostar disso, né? Tanto é que no ano seguinte voltou para Renault. Sim. E aí esse clima bélico decorreu de um favorecimento que o Alonso esperava receber, sabe? E não aconteceu. Que tem muito a ver com o ego do Alonso, e também tem a ver com o ego do Hamilton, né? O ponto é, eu acho que se eles soubessem ou tivessem a maturidade emocional de saber colocar essas coisas de lado, talvez isso não teria acontecido. Mas eu não tiro a razão do Alonso, sabe? De se sentir um pouco desprestigiado naquela situação, né? Até porque quando tu vai esperando uma coisa e tu recebe outra, é uma quebra de expectativa, né? E a reação mais natural do mundo é tu se frustrar com isso. Então, e claro, as situações ali na McLaren, naquele caso específico, foram se escalando ao longo do tempo, né? Foram várias pequenas atitudes também que colaboraram para que essa inimizade crescesse e deu no que deu. E pode ser que isso aconteça, né? Eventualmente com Piastri e Norris, mas assim, no geral eu fico bem feliz que até agora existe um clima de amizade, apesar de ter também um lado bom de entretenimento que as faíscas trazem, né? Cara, tipo, eu só acho que pra isso acontecer, sabe, tipo, chegar a um nível de Alonso versus Hamilton, teria que ser um favorecimento muito escancarado pro Piastri, porque vamos pensar com a cabeça do Norris, tá? E talvez nem aconteça porque o Norris e o Alonso têm temperamentos diferentes, mas vamos supor que ambos tenham o mesmo temperamento, tá? Só para exemplo de comparação. O Piastri recebendo um favorecimento muito assim na cara dura, ao ponto de a McLaren chegar e declarar: a gente tem o Oscar como nosso primeiro piloto. Cara, pro Norris não digo devastador, mas é chato, porque ele é um piloto que tá desde 2019, ele pegou a McLaren numa época de meio de pelotão, né, que não se esperava tanto da equipe. E assim, cara,
isso seria um choque para ele, porque ele pode não ser campeão com a McLaren perdendo na pista pro Piastri, isso pode acontecer. E a gente via que até as últimas 2-3 corridas isso era o que se desenhava. Agora, a McLaren declaradamente dar preferência ao Piastri, mesmo não tendo motivos, aí sim seria um cenário em que talvez um clima daquele se repetisse, né? A Sauber 27 vem pela primeira vez pro pódio. Vem com o Nico Hülkenberg. Cê tá louco? Hülkenberg no capricho, pódio pra Nico Hülkenberg. Eu vivi pra ver isso, Felipe Giafone. Pódio pra Nico Hülkenberg. Interrompemos sua programação porque agora é hora de Brasil na F1. Vamos, Bortoleto! O Gabriel Bortoleto largou dos boxes porque ele trocou um intermediário por médio, né? Por pneus médios para tentar se favorecer com a estratégia dos slicks, como nós já comentamos antes. E acabou que ele deixou a corrida bem cedo, né? Ele teve... A primeira Silverstone do Bortoleto não foi nem de perto o que se deseja, né? Espero que no futuro ele tenha muitos desempenhos bons nessa pista. Não foi dessa vez. Quem sabe ele ganhe com essa experiência. E aí, ele assumiu a total responsabilidade pelo que aconteceu, pela decisão dele, e disse: esse tipo de corrida às vezes exige que você se arrisque, o que eu concordo com ele. Decidi colocar pneus médios bem cedo, antes mesmo da largada, porque vi que a pista estava secando. Só não sabia o quão rápido isso aconteceria. Não secou tão rápido quanto eu imaginei. Foi uma decisão minha. Eu disse à equipe que queria parar e colocar os médios. Ele reconheceu o erro que levou ao abandono e disse: senti que a gente poderia tirar vantagem se a pista secasse rápido, mas não compensou. Tive um grande susto na saída da curva 1, com a pista ainda traiçoeira. Acho que fizemos 2 voltas atrás do safety car ou virtual safety car, então também foi difícil aquecer os pneus e aí eu cometi um erro. Ele explicou que foi otimista demais no acelerador e pisei e o carro deu uma grande desbalanceada. Tava difícil para todo mundo, não só para mim, e eu errei de novo. Apesar desse dia difícil do Bortoleto, ele demonstrou, claro, grande espírito de equipe e apoio ao Hülkenberg, o companheiro dele que conquistou o primeiro pódio da carreira. Abre aspas, acabei com a minha corrida muito cedo, mas estou feliz pelo Nico. Ele fez um trabalho incrível e o time merecia isso depois de um dia difícil para mim. Todos eles merecem bons pontos e esse pódio, que é o primeiro do time nesse ano. Ele, inclusive, foi correndo pro pódio para abraçar o Nico, né, depois do que aconteceu. E aí, antes de passar para ti sobre o Bortoleto, eu só dando uma pincelada aqui no histórico do Hülkenberg. Ele conquistou seu primeiro pódio na Fórmula 1 depois de 239 corridas. Ele sempre foi um piloto... Ele foi alvo de piadas ao longo da carreira por conta disso. Sempre foi. Porém, ele sempre foi um piloto muito respeitado apesar disso, né? Ele não era um piloto que era reconhecidamente um piloto ruim ou piloto pagante que faz besteira semana após semana. Não, ele sempre foi um piloto bem consistente, né? Então, o fato dele ter demorado 239 corridas para conseguir um pódio é muito circunstancial, né? E eu acho curioso ele ter conseguido isso logo agora, que ele largou da 19ª posição, cara, na corrida. E por conta de tudo que aconteceu na corrida, ele subiu até o 3º lugar, manteve o 3º lugar e conquistou isso, cara. E não poderia... Eu fico me colocando no lugar dele, a sensação não deve ser melhor do que isso, sabe? O cara esperar tanto na carreira e aí nessa corrida aí começa com pouca esperança, tu faz uma corrida maravilhosa e aí tu consegue segurar a 3ª posição e aí tu conquista tudo pra ganhar um troféu feito de Lego. Já diria Oscar Piastri. Ai, cara. Cara, e o mais curioso é que uns meses atrás ele anunciou uma parceria com a Lego. Ah, é? Eu não sabia dessa. Ele vai... E daí o primeiro pódio da carreira dele, o primeiro troféu que ele vai guardar com tanto amor e carinho é de Lego. Daí é pra acabar, né? O Piastri tirou com a cara dele, não sei se tu viu, né? Quanto a isso. Não cheguei a ver. Mas ele levou na boa, né? Foi
Ele percebeu que era uma coisa mais assim, só pra tirar com a cara mesmo. Cara, Sim, opiniões sobre, primeiro, a corrida do Bortoleto, tudo que aconteceu, e também a tua visão sobre Hülkenberg, o incrível Hulk. Cara, ele merecia, tá? Primeiro de tudo, ele merecia. Ele não é um piloto desprezível pra estar fora do grid, sabe? Ele tinha bons desempenhos com carros medianos e é aquela coisa, né? Só faltava um evento fortuito, por assim dizer. Aí veio e aconteceu, eu acho que é um dos piores, se não o pior carro que ele teve, né? Que é o da Sauber. Pelo menos é o que se esperava, é o que se dizia no começo da temporada. Então, ele merece, cara, é muito interessante, Perdão. É muito interessante ver a resiliência dele, né, também, porque, tipo, ficar 240 corridas sem pisar num pódio e sempre dando ali aquelas beliscadas é interessante ver como ele não deixava que isso abalava ele, né? E sobre o Bortoleto, cara, a estratégia, a gente pode dizer agora que a estratégia foi errada, mas também é aquela coisa, é muito ser hipócrita dizer agora, né? Porque, tipo, se desse certo lá, a gente diria, não, foi uma estratégia acertada e tudo mais. Mas, cara, eu não sei como é que tava a condição no momento, né? Tipo, pros pilotos. Mas, pelo que dava pra ver pela transmissão, eu acho que a estratégia do Hulk foi mais acertada do que a do Bortoleto, sabe? De se manter com o intermediário. Claro que tem, por exemplo, o caso do Stroll, que depois fez uma boa performance, trocando de... Ele começou com o médio e trocou pro macio, né? O vermelho. Mas, no geral, a estratégia do Hülkenberg foi mais benéfica, foi mais acertada, então... Não digo que a Sauber errou, eles tentaram. O Gabriel ouviu o engenheiro, ele concordou com o engenheiro, disse, tá, vamos fazer, e aí foram pra aquela, né? Tudo ou nada. Acabou que, infelizmente, ele não completou a corrida, mas que sirva de aprendizado. Uhum. Como o próprio Bortoleto disse, era uma corrida pra se arriscar, né? Ele arriscou, poderia ter dado certo, não deu por detalhe, né? Como nós percebemos, era mais uma questão do timing, porque o Stroll optou pela mesma estratégia, mas ele fez na hora certa, né? E essa foi a diferença pros outros pilotos que adotaram o slick. A janela ali perfeita para usar slick foi o momento que o Stroll usou. Então, são várias variáveis, né? Deve ser uma profissão completamente difícil, né, tu ser estrategista aí na Fórmula 1, porque muita coisa pode acontecer, ainda mais numa corrida climaticamente caótica como foi essa aí, né, cara? Cara, foi um caos, é o que se espera de Silverstone, né, na verdade. Então, só esperar que nas próximas corridas o Bortoleto aprenda com isso, né? Tipo, ele tá mostrando um bom desempenho, tá mostrando um crescimento. Tanto é que a última corrida chegou não só a ficar no Q3, no quali mesmo, mas ficar entre os 10 primeiros, né? Na corrida final, conquistando os primeiros pontos e tudo mais. Então, ele vem mostrando que tá entendendo agora o carro da Fórmula 1 e é só esperar, cara. Eu vejo que ele tem um potencial grande. E dos que estão ali é o que mais Ai, fugiu a palavra. Mais me cria expectativa, sabe, pro futuro. Uhum. Se Deus quiser. Aliás, só pra completar, deixar um pouco atrás da orelha. E se por acaso o Lando Norris saísse da McLaren e entrasse Gabriel Bortoleto já no ano que vem? Eu adoraria. Tu acha que não? É que tem a troca do regulamento, né? Mas seria maravilhoso, cara, porque assim, só que ele também tem que ver aquela coisa, né? Tipo, por um lado tu tem a gratidão pela McLaren ter aceitado liberar ele, não brecar a carreira dele, mas também tem a questão da Audi abrir as portas pra ele, né? Então tem muito isso. E no fim se resumem a decisões que o piloto em si deve tomar, né? Quando tu escolhe uma coisa, tu abre mão de outra, né?
A grande notícia do dia, né, que acabou dando uma ofuscada no que aconteceu no GP. Depois de 20 anos, Christian Horner deixa o comando da Red Bull. Ele foi demitido da equipe, diga-se de passagem. Já vamos entrar nessa, eu só vou aproveitar e dar uma pincelada aí no desempenho da Red Bull na corrida. O Yuki Tsunoda agora passa a ser um dos pilotos que ainda não conquistaram um pódio na carreira, né? Ele tem 99 corridas e ainda não conquistou o seu. Talvez conquiste, torço pra isso. Mas ele fez mais uma quali, mais uma corrida medíocres. Ele acabou ficando em último lugar dos que terminaram na corrida. E o Verstappen... O Verstappen foi muito bem no sábado, mas aí o domingo dele acabou não sendo tão bom. Ele largou na pole, ele rodou e caiu para a 9ª colocação, cometeu erros ao longo da corrida, foi ultrapassado pelo Piastri. Não que isso seja um demérito, né? É mérito do Piastri. Mas o fato é, o Verstappen não fez uma boa corrida, ele se recuperou. Terminou em 5º, se eu não me engano, só conferir aqui, né? 5º. Abre aspas pra ele. Não foi fácil, nosso ritmo simplesmente não era bom. Desde o início. Derrapagens, digamos que eu realmente tive que me segurar no volante. Caso contrário, teria dado errado muitas outras vezes. Juntando tudo isso, cara, todas as polêmicas que vem acontecendo na Red Bull, desempenho meio questionável, clima ruim, a saída do Adrian Newey, Verstappen insatisfeito, as acusações de assédio ao Christian Horner e agora a demissão do Horner. Fazendo uma análise geral, essa demissão do Horner, primeiro, vai fazer bem pra Red Bull? Segundo, foi focada em talvez querer convencer o Max a ficar? Cara, é bem interessante tu cogitar isso, porque eu tava vendo um comunicador de Fórmula 1 falar justamente sobre isso, tá? E é um ponto que levanta dúvidas acerca do futuro da Red Bull, tá? Porque assim, tu pode olhar muito pelos dois lados, tá? Tu pode olhar pelo lado, não. O Verstappen já vinha cogitando a questão de pedir, ele já vinha pedindo, no caso, para diminuírem o poder do Christian Horner, tá? E aí tu pode cogitar pelos dois lados. Ou isso foi pro Verstappen ficar contente e, entre aspas, ser o novo dono da equipe, tá? Porque o Horner era CEO da equipe, não era só chefe da equipe, ele era CEO e mandava praticamente em tudo lá. Ou o Verstappen é o novo dono da equipe, pelo menos da parte ali da equipe de corrida, ou eles já estão prevendo uma possível saída do Verstappen e eles, não, já que o Verstappen vai sair, demite o Horner e começa tudo do zero. Entendeu? Tem esses dois lados, sabe? Então vai ficar muito dependente do que vai ser decidido pelo Verstappen para a carreira dele, tá? Ele pode muito bem ficar e ser, entre aspas, o novo dono da equipe, mas também pode sair e a Red Bull pode dizer, não, já que o Verstappen tá saindo, o Horner a gente demitiu, então começo de regulamento novo, vamos começar do zero, sabe? E cara, talvez a Red Bull precise disso, tá? Talvez a Red Bull precise disso, até por conta, quem sabe não seja isso que possa vir a equilibrar as coisas entre o primeiro e o segundo piloto, né? Porque a gente sabe que existe uma exigência muito grande dentro da equipe e acaba que o primeiro e o segundo carro sempre tem essa disparidade, né? A gente vê agora com o Tsunoda e o Verstappen. Então, quem sabe, se ocorrer de ser um, entre aspas, reboot completo para Red Bull, quem sabe não seja isso que a Red Bull precisa, sabe? Já que começa um regulamento novo no ano que vem. Concordo contigo, cara. E talvez eu acho que seja o melhor para meio que todas as partes envolvidas, por mais que o Christian Horner seja histórico aí pra Fórmula 1
e tenha feito tudo que fez na Red Bull, talvez essa saída seja melhor pro Christian Horner, talvez seja melhor pra Red Bull, talvez seja melhor pro Verstappen, talvez seja até melhor pro Tsunoda, vai saber. Não sabemos o que vai acontecer a partir de agora, mas eu acho que de certa forma existia um desgaste aí em todas as relações, em tudo que... Quando o assunto era Red Bull, acho que a palavra desgaste era sinônimo, mesmo passando por uma excelente fase, né, como passou nos últimos anos. E, bom... vamos ver no que vai dar. Talvez a saída também tenha sido influenciada pelas acusações, vai saber. Ainda não temos certezas quanto a isso, né? A única certeza é que o Horner saiu. Vamos ver o que o futuro vai dizer sobre isso. Tem sido uma temporada bem estranha da Red Bull, né? Se eu não me engano, e aí tu me corrija, é o Mekies, que é o chefe da Racing Bulls, que tá assumindo a Red Bull, né? Interinamente. Isso? O chefe da Racing Bulls que tá subindo pra Red Bull. E eu não lembro que posição esse outro ocupa, mas ele já tava na equipe da Racing Bulls. É ele que vai assumir o lugar do Merenties. Não sei como isso é que em breve nós vamos se acostumar um pouco mais com esse nome, né? Ainda não é uma figura tão conhecida, tão high profile, tipo o Christian Horner, mas aí pelo menos nos próximos meses nós vamos conhecer um pouco melhor sobre ele. E uma decisão clássica da Red Bull, né? Trouxe alguém que já era aí da casa e deu promovidas e demovidas e etc. E não custa ressaltar, Christian Horner demitido, né? O que... um detalhe importantíssimo, né? Porque não foi uma saída amigável, né? Não foi algo que tenha partido dele, não. Foi a Red Bull que decidiu escantear o Christian Horner, o que, por mais que precise de uma troca de ciclo, não deixa de ser uma saída amarga, né, nesse caso. Sim, cara, e tudo que vinha pesando contra o Horner, né, os embates desde a morte, principalmente da morte do... não me peça pra dizer o nome do tailandês lá que morreu, que era o dono da Red Bull, cara, eu esqueci o... Dietrich, sei lá. Dietrich, alguma coisa. Tá na ponta da língua. É isso aí, a gente sabe quem que é, mas a gente não consegue pronunciar, tá? Mas enfim, desde que ele morreu, cara, o Horner vinha tendo esses embates, até porque era a parte do dono da Red Bull que sustentava o Horner, né, querendo ou não. Só que também, cara, é um negócio meio assim, basicamente foi o Horner que transformou a Red Bull no que ela é hoje, né, na questão da equipe de corrida. Então... não sei, cara, tem os dois lados. A gente pode achar muito bom isso pra Red Bull, mas pode achar muito ruim pro Horner também, né? Tipo... mas às vezes decisões difíceis precisam ser tomadas, né? Talvez essa saída do Horner seja uma decisão difícil que a Red Bull queria executar há muito tempo e não conseguiu. Talvez tenha encontrado agora um momento para tirá-lo, vai saber. Eu tava lembrando aqui que não comentamos sobre a punição do Piastri. Ele sofreu uma punição de 10 segundos durante a corrida por, abre aspas, pilotagem irregular sob safety car. O incidente ocorreu quando ele freou bruscamente na reta do hangar, obrigando Max Verstappen a desviar. A punição gerou polêmica, especialmente por lembrar uma situação semelhante envolvendo George Russell no Canadá. Só que dessa vez os comissários consideraram a ação do Piastri uma infração clara. E aí o Piastri, obviamente, detestou a decisão. Parênteses aqui, eu também. O Piastri falou: aparentemente não se pode mais frear atrás do safety car. Quero dizer, eu fiz isso por 5 voltas antes disso. Não vou falar muito porque senão eu vou me meter em problemas. Eu achei exagerado, cara. Eu vou confessar pra ti. Eu vendo o que aconteceu ali, me parece uma coisa tão... Sabe, eu acho que tem que ter punição, mas isso acontece o tempo todo. Por que puniram o Piastri agora, sabe? Eu sinceramente, genuinamente, eu não entendi. É isso que eu questiono. Cara, eu não sei também por que punir. Na verdade, sei. Imagina, entre aspas. Porque assim, era uma condição um pouco diferente em questão de clima, né? Do que aconteceu com o Russell. Talvez pelo nível de periculosidade por conta da chuva, né? A visibilidade não era das melhores naquele trecho. Em palavras, o Piastri
e me freia bruscamente. Só que, cara, eu também achei um pouco exagerado, sabe? Talvez podia ser 5 segundos apenas. Entendeu? Ou, sei lá, um stop and go no pit stop. Não sei. Mas acho que 10 segundos é muito, sabe? Muito, era muito. Mas o Piastri tava certo numa coisa, não fala muito, porque senão é capaz de se complicar depois. Aí ele começou a falar, interrompeu, foi o certo, né? Então ele conseguiu falar sem falar. E uma estratégia muito boa dele aí na entrevista. Acho que dificilmente ele vai ser punido por ter falado isso que falou, ao mesmo tempo que ele não entrou em tantos detalhes assim e meio que ativou o super trunfo ali pra se proteger. A saída livre da prisão do Banco Imobiliário, mano. Bom, vai saber. Comentamos sobre isso. Vamos falar sobre outros acontecimentos da corrida antes de entrar nos tradicionais aí. A Mercedes enfrentou grandes dificuldades aí na corrida, teve uma série de erros estratégicos. O George Russell foi um dos pilotos que iniciou com pneus slick. O Antonelli não completou mais uma corrida e se disse muito insatisfeito. Ele disse que nada realmente está funcionando em nosso caminho e só preciso me concentrar, dar um reset e tentar encontrar novamente a luz no fim do túnel, porque definitivamente não estou passando por um bom momento. Na real, foi uma corrida bem fraca para todos os pilotos novatos, inclusive o Ollie Bearman, que foi o único novato que terminou. Ele sofreu punição, né, na quali, inclusive ele tá a 2 pontos de ser suspenso por uma corrida, né? Ele tá... Só o Verstappen que tem mais pontos na superlicença do que o Bearman, então sinal de alerta ligado aí pro piloto britânico da Haas, mas os outros 5 pilotos novatos não completaram, né? O Liam Lawson acabou se chocando com o Ocon e saiu logo no começo, logo depois da largada. O Gabriel Bortoleto, como falamos, acabou rodando sozinho ali e saiu. Hadjar bateu, né? Se acidentou ao tentar evitar atingir o Antonelli, e o Antonelli também não completou a corrida. Classificação do Mundial de Pilotos e Construtores. No Mundial de Pilotos, Oscar Piastri segue na liderança com 234 pontos, seguido de Lando Norris, seu companheiro de equipe, com 226. Max Verstappen segue na terceira colocação com 165 pontos, com George Russell logo atrás em quarto com 147. Leclerc e Hamilton, a dupla da Ferrari, estão em quinto e sexto com 119 e 103 pontos respectivamente. Kimi Antonelli da Mercedes é o sétimo com 63, Albon da Williams é o oitavo com 46, Nico Hülkenberg já é o nono colocado, o piloto alemão da Sauber está com 37 pontos, Ocon é o décimo com 23, Hadjar é o 11º com 21, Lance Stroll é o 12º com 20, Pierre Gasly é o 13º com 19, Fernando Alonso é o 14º com 16, Sainz é o 15º com 13, Lawson é o 16º com 12, Tsunoda é o 17º com 10, Ollie Bearman 18º com 6, Gabriel Bortoleto é o 19º com 4 pontinhos e os 2 pilotos da Alpine que não pontuaram, Franco Colapinto e Jack Doohan. No Mundial de Construtores, a McLaren segue disparada em primeiro com 460 pontos, seguida pela Ferrari em segundo com 222, Mercedes em terceiro com 210, Red Bull em quarto com 172, Williams segue no quinto lugar com 59, a Sauber agora sobe para o sexto lugar com um ótimo desempenho de Hülkenberg, que fez o pódio aí em Silverstone e está com 41 pontos, a Racing Bulls cai para sétimo com 36, a mesma pontuação da Aston Martin em oitavo com 36, a Haas é a nona colocada com 29 e a Alpine em último com 19 pontos, todos conquistados por Pierre Gasly. Shhh, parou o chororô, bebezada. É hora de vocês crescerem. Ranking dos novatos, julgando os nenezinhos da Fórmula 1. Vamos para o nosso tradicional ranking dos novatos, cara. Ranking dos novatos, então nós tivemos toda essa questão dos novatos não performarem bem dessa vez. E aí eu já vou mandar real aqui.
Leonardo Codebella Zanini. Não me venha. Hoje eu sou a fim de tomar uma decisão muito radical. Muito radical. Eita, nós. Todo mundo vai nós. perder uma posição. Todo mundo. Uai? Por quê? Eu acho que foi uma corrida horrível de todos. Talvez dá pra, com certo argumento, dizer que Hadjar e Bortoleto ficam performando bem, mas eu já tiraria o Kimi Antonelli pra dentro do esperado, baixaria o Oli Berman pra devendo e colocaria o Lawson, o Colapinto e o Durham em baixa. Eu acho que mudou a minha percepção, essa corrida aí mudou minha percepção geral sobre o desempenho dos novatos, assim, uma análise um pouco mais global sobre eles. Eu acho que talvez eu tivesse superestimando um pouco todos eles. Tu acha que não? Tu acha que nós devemos ser mais comedidos nesse ranking hoje? Tu acha que eu tô, talvez, um pouco emocionado? Cara, se tu acha que é isso aí, quem sou eu pra discordar, né? Quem mexe é tu, no final, se tu quiser deixar assim, você... Não, isso aí Não, é mas, consenso. Cara, sei lá, eu acredito... Se tu vai olhar, o Hadjar e o Bortoleto não completaram nem a prova, então não foi um performando bem, né? Seria algo nesse sentido. Pra mim, cara, eu moveria só os que estão performando bem pra dentro do esperado e deixaria os que estão devendo como estão. Na verdade, até acho que tiraria o Colapinto do devendo e botaria no embaixo, mas também seria a única troca ali. Não, vamos discutir em cima disso. Tu disse que baixaria todo mundo do performando bem pra dentro do esperado, né? Concordo com isso. É, isso aí. Eu acho que nós tínhamos bons motivos pra deixar eles nessas categorias boas, mas eu acho que é um misto, assim, numa análise geral da temporada, eu já acho que não tem ninguém aí que tá, sabe, no geral, performando bem. Eu acho que, especialmente com essa má fase do Antonelli e o Hadjar se igualando um pouco mais ao Liam Lawson, e o Bortoleto cresceu, né? A gente cresceu ele na semana passada, mas talvez depois disso seja um pouco mais pra controlar o ânimo e colocar ele dentro do esperado. Eu só vou argumentar contigo que eu realmente acho que o Oli Berman já, pra mim, cai pra devendo, cara. Eu tô com esse feeling aí. Tu acha? Eu acho. E eu concordo com o Colapinto cair pra embaixo. Se tu acha que é isso, bora lá então. Tu concorda com isso do Berman? É que, cara, o Berman a gente esperava um pouco por conta das performances que ele teve no ano passado, né? Tá certo que foram 2 corridas apenas, tipo, com 2 equipes diferentes e foram boas performances, mas também se esperava um pouco de erros, de precipitações por serem novatos, né? Então, cara, pra mim eu acho que ele ainda dá pra deixar mais uma corrida aí dentro do esperado. Pra mim, tá? Mas tu acredita que tem que baixar? Não, então vamos optar por esse lado mais comedido, então. Franco Colapinto, então, por unanimidade, cai para em baixa, atrás inclusive do Jack Durham, que, na real, agora parando pra pensar, seria muito injusto da minha parte baixar o Durham também, né? Até porque a amostragem dele continua sendo a mesma. Não tem como baixar porque ele não tem mais performado, não tem mais corrida a ponto da gente avaliar ele. Pois é. Liam Lawson continua em devendo, tá? Eu acho que tá. Perfeito. Ele deu uma recuperada, ainda não tá dentro do que se espera dele, tá perfeito. Continua em devendo, por mais que ele tenha feito uma corrida ruim. E nós baixamos todo mundo, então, pra dentro do esperado. Kimi Antonelli, Hadjar, Bortoleto e Oli Berman. Cara, eu tô muito tentado a inverter a ordem outra vez. A botar o Antonelli atrás do Hadjar, cara. Complicado. Esse ranking dessa vez me... É que agora a gente vai tendo mais amostragem, a gente vai afunilando, é complicado um pouco. Deixamos assim?
Pode ser, deixamos assim. Deixamos assim, então, e depois na próxima corrida, que é daqui a 3 semanas, nós damos uma revisada que talvez algumas coisas mudem. Antonelli, Hadjar, Bortoleto e Berman dentro do esperado. Liam Lawson e Jack Doohan devendo. E Franco Colapinto, obviamente, embaixo. Acabou a paz neste podcast. É hora do bolão 2H1S, onde a amizade vira rivalidade. Léo... e agora tem o momento da consagração, cara. O momento do... o momento que eu vou chorar, cara. Porque eu tinha uma liderança aí no ranking, no bolão 2H1S. Eu tinha uma liderança construída com muitos... Peraí que eu vou até aumentar a tela pra ver isso. Pra quem tá só ouvindo, Leonardo apostou Norris vencedor, Piastri em segundo. E ele acertou por 2 semanas consecutivas. Tu acertou o vencedor e o segundo. Tá ficando muito bom. Eu tava meio que disparado na liderança e em questão de 2 semanas eu já agora eu que fiquei pra trás. Eu acho que o problema, então, era esse, né? Era ser corridas mais perto aqui de onde eu moro, então. Eu acho que tem que continuar assim. Pode ser. Acaba logo! Perna europeia do caralho. O que tu ia falar? Não, eu ia dizer que tem que continuar assim. Se possível, muda tudo, todos os circuitos da Fórmula 1, tudo aqui pra perto. Só pra recapitular, tu também apostou no Hamilton em terceiro e também por pouco não aconteceu isso, né? Então tu, se tivesse acertado, cravaria os 19 pontos. Mas tu não cravou os 19 pontos. Duas semanas cravando, 2 semanas ficando por uma posição pros dois ali. O Verstappen tinha ficado em quarto na Áustria, se não me engano. E o Hamilton agora ficou em quarto em Silverstone. E mais 16 pontos aí pra tua conta, meus parabéns, cara, tu fez apostas aí muito certeiras. E em sequência, né, a única coisa que acertei foi a presença do Piastri no pódio, então ganhei 2 pontos. Então, assim como na semana passada você fez 16 e eu fiz 2. Ao final da semana passada, eu tinha 64 pontos e você tinha 57. Agora tu vai me passar, com certeza, com esses meus 2 aí. Pera aí, que eu sempre faço essa besteira aqui no Excel. Aí, eu vou pra 66, não que precisasse de matemática aqui pra calcular, né, 64 mais 2 igual a 66, mas eu vou colocando tudo em ordem aqui pra deixar o registro, né, das pontuações. E o Léo tinha feito 16, fez mais 16 agora e com certeza está na liderança. Está com 73 pontos e eu com 66, então é uma diferença aí bem relevante de... Como alguém que é ruim em matemática, eu vou demorar pra calcular, eu acho que 7 pontos... 73 pra 66? 73 pra 66, 7 pontos. 7 pontos, então não passei tanta vergonha assim. Mas é isso aí, a vergonha que eu passei é não ter deixado você ultrapassar, mas eu ter pipocado e acabei ficando pra trás. Eu tinha uma vantagem boa e agora você está em primeiro com muito mérito pelos acertos que teve. Como a próxima corrida vai demorar para acontecer, não faremos uma prévia dela no podcast dessa semana, faremos em breve. Então, sem apostas novas por hoje, vamos deixar a poeira assentar, o pessoal da Fórmula 1 aí descansar e se preparar pro próximo GP, que é Spa. É Spa. Meu Deus do céu. É Spa-Francorchamps. Léo, como sempre, muito obrigado. Ótimo papo hoje, 58 minutos de gravação. É sempre um prazer conversar contigo. Hoje tivemos muitos assuntos, inclusive ficou faltando, né? Poderíamos comentar sobre a Fórmula 1 estar voltando para Globo, que seria... Vamos deixar as opiniões para semana que vem, quando nós comentar isso, mas pautas não faltarão, sempre... Diga lá.
pautas na pauta, só não vamos entrar nesse assunto agora, mas só vou deixar o que eu acho já assim, tipo, resumido em uma frase. Vai ser terrível. É só isso que eu vou voltar com a Globo. E com isso encerramos o episódio.